dá a influência dos nossos pensamentos e sentimentos no processo de adoecimento. Nós somos inteiramente responsáveis pela criação de um ambiente tóxico ou nutritivo para as células do nosso corpo. A ciência projeta uma nova luz sobre a afirmação de Jesus, quando disse que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Dando seguimento à série de vídeos sobre o poder da mente humana, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nossa capacidade de prevenir e de curar doenças através do poder do pensamento. Inicialmente, eu considero oportuno falar um pouco sobre a biologia tradicional, que é caracterizada pelo dualismo mente e corpo. Segundo essa concepção clássica, que ainda predomina dentro da medicina, as doenças são provocadas pela invasão de micro-organismos ou de substâncias tóxicas, ou então por anomalias que ocorrem de modo aleatório ou por tendência genética. O que marca essa visão é que ela praticamente desconsidera a importância dos nossos pensamentos e sentimentos no processo de adoecimento. Por outro lado, vem crescendo cada vez mais a nova biologia, que tem como algum de seus principais expoentes a figura do biólogo Bruce Lipton, que escreveu o revolucionário livro A Biologia da Crença. A nova biologia não só rompe com o dualismo mente-corpo, como considera os nossos pensamentos e sentimentos determinantes no processo de cura ou de adoecimento. No livro A Biologia da Crença, Bruce Lipton parte de 3 premissas fundamentais. A primeira premissa é de que o nosso corpo é uma comunidade cooperativa composta por cerca de 50 trilhões de células, que desenvolveram entre si uma lógica cooperativista para a sobrevivência de todos. A segunda premissa é de que as nossas células respondem aos sinais do ambiente na qual elas se encontram. E a terceira premissa é de que nós criamos o nosso ambiente corporal através dos nossos pensamentos e sentimentos. Portanto, nós somos responsáveis pela construção do ambiente ao qual as nossas células respondem. E diante disso, vocês podem me perguntar: Daniel, como se dá a influência dos nossos pensamentos e sentimentos no processo de adoecimento? Para responder essa pergunta, a gente precisa compreender minimamente como se dá o funcionamento das nossas células. Cada célula apresenta funções equivalentes aos aparelhos do nosso organismo. Existe um citoesqueleto e organelas responsáveis pela digestão, pela percepção, pela excreção, pela reprodução, dentre outras funções. O núcleo, que durante muito tempo era considerado o cérebro da célula, é na verdade o seu aparelho reprodutor. E a membrana celular, essa sim, funciona como o cérebro da célula. Ela que percebe os sinais do ambiente externo, que faz as organelas funcionarem de acordo com os estímulos percebidos do ambiente. Bruce Lipton explica que as nossas células funcionam basicamente em 2 modos, ou no modo de crescimento ou no modo de proteção. Funcionam no modo de proteção quando as células se encontram em um ambiente tóxico, que pode ser provocado pelo ingresso de micro-organismos agressores, pela ingestão de substâncias nocivas ao nosso organismo ou quando nos nutrimos de pensamentos ou sentimentos tóxicos. Por outro lado, as células funcionam no modo de crescimento quando se cria um ambiente saudável, nutritivo para elas. Isso ocorre através da ingestão de substâncias nutritivas ou quando nos nutrimos de pensamentos e sentimentos saudáveis. As descobertas de Bruce Lipton
ressaltaram ainda mais a importância de olharmos a vida com amor, de desenvolvermos a positividade, o otimismo, o pensamento construtivo. As nossas crenças, a forma como nós percebemos as relações com as pessoas, as situações da vida, são determinantes para a criação do nosso ambiente corporal. Nós somos inteiramente responsáveis pela criação de um ambiente tóxico ou nutritivo para as células do nosso corpo. Se nós, por exemplo, estamos constantemente preenchidos pelo sentimento de amor, nós construímos um ambiente corporal nutritivo para as nossas células, contribuindo com o aperfeiçoamento do sistema de crescimento delas. Por outro lado, se somos guiados constantemente por emoções como o medo, a raiva, a negatividade, nós criamos um ambiente tóxico para as nossas células. Nós ativamos com constância o sistema de proteção e bloqueamos o sistema de crescimento. Bruce Lipton também explica que o nosso organismo pode ser dividido basicamente em duas partes. A primeira parte é a visceral, central, responsável pelo nosso crescimento. E a segunda parte é a muscular, periférica, responsável pela proteção em relação ao ambiente, pelo mecanismo de luta ou fuga. Quando somos submetidos a um estímulo que gera amor, o nosso organismo percebe a desnecessidade de lutar ou fugir, de se proteger do ambiente externo. Assim sendo, ocorre uma concentração do fluxo de sangue e de energia na parte central, visceral, favorecendo o nosso crescimento. Por outro lado, quando somos submetidos a um estímulo que gera medo, o nosso organismo entende a necessidade de lutarmos ou fugirmos, de nos defendermos do ambiente externo. Isso gera um deslocamento do fluxo de sangue e de energia, da parte central para a parte muscular periférica. E com isso, ocorre o bloqueio do sistema de crescimento e a ativação do sistema de proteção. Portanto, se nós somos submetidos constantemente a emoções como o medo e o estresse, o nosso sistema de crescimento é desfavorecido. Por outro lado, se nós somos submetidos constantemente a estímulos que geram amor, o nosso sistema de crescimento é favorecido. Além disso, quando somos submetidos a estímulos que geram medo, ocorre um aumento do fluxo de energia no sistema adrenalínico, responsável pela proteção em relação a ameaças externas. Ao mesmo tempo, ocorre uma queda do fluxo de energia no sistema imunológico, responsável pelo combate às doenças na parte visceral. Por outro lado, quando somos submetidos a estímulos que geram amor, ocorre uma redução do fluxo de energia no sistema adrenalínico e um aumento desse fluxo no sistema imunológico. Portanto, pessoas que apresentam problemas emocionais têm a sua imunidade mais enfraquecida, enquanto pessoas mais positivas, que se preenchem com mais frequência de sentimentos como amor, apresentam um sistema imunológico mais fortalecido. O nosso estado emocional também é determinante no desenvolvimento da nossa inteligência. Se somos submetidos a estímulos que geram medo, ocorre uma redução do fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, responsável pela consciência, pelo pensamento qualificado. Ao mesmo tempo, ocorre um aumento do fluxo sanguíneo no sistema reptiliano, responsável pelo comportamento reflexo. Por outro lado, quando somos submetidos a estímulos que geram amor, ocorre o aumento do fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal e uma redução desse mesmo fluxo no sistema reptiliano. Em outras palavras, quando somos submetidos a emoções como o medo, o nosso pensamento fica prejudicado. Por outro lado, quando somos submetidos a emoções como o amor, o nosso pensamento é favorecido, a nossa inteligência se desenvolve com mais facilidade. Bruce Lipton também explica como a nossa percepção é determinante no processo
de geração ou de cura de qualquer doença. A célula funciona como uma câmera. A membrana celular funciona como uma espécie de lente. Ela capta a imagem percebida no ambiente externo e leva essa imagem ao núcleo, onde se encontra o banco de dados da célula. Dessa forma, a célula constrói uma estrutura correspondente ao que percebe no ambiente externo. E o que regula o ambiente onde se encontra a célula são as nossas percepções, as nossas crenças. Dessa forma, se temos percepções positivas orientadas pelo amor, nós construímos um ambiente favorável à saúde, à cura de qualquer doença. Por outro lado, se nós temos percepções negativas orientadas pelo desamor, nós criamos um ambiente tóxico, favorável à geração de doenças. E diante disso vocês podem me perguntar: Daniel, então quer dizer que emoções como o medo, a raiva e a tristeza são sempre ruins para nós? Não é assim que funciona. Como eu já expliquei em vários vídeos aqui do canal, as emoções de valência negativa funcionam como sinais que revelam a necessidade de mudanças para que a harmonia seja restaurada dentro de nós ou nas nossas relações com as outras pessoas, com o mundo externo. Portanto, se nós utilizarmos as emoções como sinais e promovermos as mudanças necessárias, que geralmente são mudanças referentes a características nossas, nós utilizaremos essas emoções de forma construtiva. Por outro lado, se nós nos apegarmos a emoções como o medo, a raiva e a tristeza e nos alimentarmos constantemente delas, não as utilizando como sinais que revelam a necessidade de mudança, nós as utilizaremos de forma destrutiva. Portanto, o problema não são as emoções propriamente ditas, mas sim a forma como nós lidamos com elas. Diante do que foi dito até então, a ciência projeta uma nova luz sobre a afirmação de Jesus, quando disse que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. A nossa percepção, as nossas crenças, a forma como a gente vê a vida, funciona como elemento mediador entre o nosso mundo interno e o mundo externo. Dessa forma, se nós construirmos através do nosso olhar um ambiente corporal favorável ao nosso organismo, todo o nosso organismo será sempre saudável. As nossas células têm o poder de restaurar a saúde em qualquer circunstância e de combater qualquer doença. Portanto, se nós acreditarmos nesse poder e construirmos dentro de nós um ambiente de amor e de fé, a nossa saúde será sempre promovida, as nossas células sempre responderão de forma positiva e o nosso sistema imunológico funcionará na sua potência máxima. Doenças como o câncer estão diretamente relacionadas a pensamentos e sentimentos tóxicos, dos quais as pessoas se nutrem ao longo de toda uma vida. Contudo, se nós buscarmos calibrar a nossa visão e olhar a vida de acordo com o fluxo do amor, nós poderemos corrigir essas anomalias e dotando o nosso organismo do poder de nos curarmos de qualquer doença. Além de tudo que foi dito até então, uma descoberta muito impactante de Bruce Lipton é a que fundamenta a epigenética, a transformação dos nossos genes pelos nossos pensamentos e sentimentos. Bruce Lipton também descobriu que a nossa percepção, as nossas crenças, a forma como a gente vê a vida, tem o poder de alterar a nossa genética. Portanto, a nossa percepção, as nossas crenças, os nossos pensamentos e sentimentos têm o poder de reescrever os nossos genes. E diante de tudo que foi dito até então, nós podemos chegar a 3 conclusões fundamentais. A primeira conclusão refere-se ao fato de que a nossa saúde física é promovida por uma alimentação saudável, por exercícios físicos regulares, mas principalmente por pensamentos e sentimentos saudáveis. A segunda conclusão refere-se ao poder das palavras
e a necessidade de tomarmos cuidado em relação a elas. Não só em relação às palavras que dizemos, como também às palavras nas quais nós acreditamos. Isso se aplica a qualquer pessoa. Mas eu gostaria de deixar um recado especial aos médicos sobre a necessidade de tomarem cuidado com as palavras que dizem aos seus pacientes. Se o médico utilizar palavras construtivas aos seus pacientes, ele contribuirá com o efeito placebo. Por outro lado, se o médico não tiver o cuidado necessário e empregar palavras destrutivas, ele poderá contribuir com o efeito nocivo e fazer com que o seu paciente não acredite no poder do seu organismo de restaurar a sua saúde. A terceira conclusão refere-se ao poder da fé. O ato de se nutrir de pensamentos e sentimentos positivos é tão impactante, é tão revolucionário, que ele tem o poder de alterar até mesmo a nossa genética. E já finalizando esse vídeo, tal como eu fiz nos outros vídeos sobre o poder da mente, eu vou citar aqui algumas afirmações que podem funcionar como ferramentas de reprogramação neurolinguística. Se repetidas em momentos oportunos, nos quais a nossa mente subconsciente está mais receptiva, essas afirmações podem servir para alimentar a nossa mente subconsciente de informações saudáveis. E as afirmações podem ser no seguinte sentido: eu decido diariamente desenvolver a minha inteligência emocional, compreendendo e lidando de forma construtiva com as minhas emoções, de modo a me nutrir de bons sentimentos que contribuirão com a minha saúde integral. Eu decido diariamente desenvolver a minha capacidade de focar no lado positivo das situações da vida e das pessoas, desenvolvendo o pensamento construtivo em relação aos problemas que surgirem, de modo a me nutrir de bons pensamentos que contribuirão com a minha saúde integral. Eu decido criar, com cada vez mais frequência, um ambiente de amor para as células do meu organismo, começando pelo amor próprio e se expandindo pelo amor às outras pessoas, à natureza, ao conhecimento, ao trabalho, à espiritualidade, a todos os elementos da vida. E a cada dia que passa, mais eu acredito na capacidade das células do meu corpo de promover a saúde, a harmonia, o equilíbrio do meu organismo. Então é isso, hoje eu fico por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que curtam ele e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam das ideias aqui apresentadas. Para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de uma das palestras do Bruce Lipton. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.